Deixe-me jogar um pouco de luz sobre a palavra do Senhor, para que você possa enxergar perfeitamente a revelação do Espírito Santo registrado na letra. Preste atenção. Se você teme o inferno, se você teme ser lançado no lago de fogo, conforme está registrado no livro de Apocalipse, pode relaxar. A partir de agora você entenderá que o lago de fogo é uma representação unicamente do segundo batismo. Quer que eu prove que o segundo batismo é justamente o lago de fogo? É claro que irei provar. Para isto, basta recorrer à leitura do livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 6 e 7, aonde disse Pedro: antigamente o mundo foi destruído pela água. Porém, agora, a terra e os céus estão entesourados para o fogo, uma representação dos dois batismos. Antigamente, o mundo mental do pecado do homem era destruído pela água. Porém, no novo pacto, o mundo mental do pecado do homem é destruído e aniquilado pelo fogo. Prova disto, que no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, está escrito: eu os batizo com água para o arrependimento, disse João Batista. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Está vendo? O mundo mental do pecado do homem, antigamente, no velho pacto, era destruído pela água. Mas no novo pacto, o mundo mental do pecado do homem é destruído pelo fogo. Prova disto, que a passagem tão temida do livro de Apocalipse é que esclarece toda esta verdade. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 14 e 15, está escrito: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte ocorre através do segundo batismo. Talvez você não tenha compreendido o texto. Recapitulando, então a morte e o inferno, preste atenção, a morte e o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, ou seja, este é o segundo batismo. Prova disso que ele acrescenta: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Ou seja, aquele que ainda não passou pelo primeiro batismo, inevitavelmente irá passar pelo batismo do fogo do Espírito Santo. Prova disto é que no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, reforçando, está escrito: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bom, batismo significa morte e ressurreição. Aquele que já passou pelo batismo da água não precisa passar pela segunda morte. Pois, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte no primeiro batismo, meu amigo. Pois este já morreu para o velho homem e já ressuscitou para a verdadeira identidade espiritual. É exatamente sobre isso que o texto está afirmando. Talvez você não tenha compreendido este mistério. Veja, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, disse Paulo: a mentalidade da carne é a própria morte. E no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, Paulo acrescentou: sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. O corpo do pecado é mental. O corpo do pecado é a consciência do homem, que é a própria morte. E recapitulando, o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 14 e 15, está escrito: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o segundo batismo. Através do segundo batismo, é aniquilado justamente o homem do pecado, filho da perdição. É aniquilada a morte, que é a consciência da carne, que é o próprio inferno. Pois você sofre através da consciência da carne. Você sofre através do inferno, através de acusação da sua própria mentalidade da carne, que é desfeita no segundo batismo. Mas aquele que já passou pelo primeiro batismo, ele não precisa passar pelo segundo. Ou seja, as pessoas que daquela geração já haviam passado pela transformação do novo homem, não precisariam experimentar a morte novamente. É isto que o texto está afirmando. Recapitulando, livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, para deixar bem claro para você. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, bem-aventurado e santo aquele que já passou pelo batismo das águas. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Eles não precisam passar pela segunda morte, porque eles já ressuscitaram. Recapitulando novamente, para me fazer bem entender. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 14 e 15. Então a morte e o inferno
foram lançados para dentro do lago de fogo. Ou seja, a mentalidade da carne foi desfeita através do batismo do fogo do Espírito Santo. Esta é a segunda morte. Este é o segundo batismo. Por isso, que no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 20, disse Paulo: assim já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando exatamente Cristo passou a viver através de Paulo? Quando Paulo passou pelo batismo, disse ele no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito. Como exatamente Paulo se tornou um só espírito com o Senhor? Resposta simples, ela se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 3, onde disse ele: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, batizados exatamente através da segunda morte. Isso significa que Paulo foi lançado no lago de fogo. Ele foi lançado no segundo batismo. Fomos batizados na sua morte. Cristo passou pelo segundo batismo. Prova disso que no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 5, acrescentou Paulo: porque se fomos unidos juntamente com ele na semelhança da sua morte. Paulo passou pela segunda morte. Sim, meu amigo, preste atenção, Paulo recebeu o batismo do Espírito Santo. Você ainda não compreendeu este mistério? Veja, o que consta no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 9. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Isto ocorre no batismo. Isto ocorre justamente no lago de fogo. Pois o lago de fogo é uma representação da presença do Espírito Santo. É uma representação do próprio Deus vivo, conforme consta no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 29. Pois o nosso Deus é este fogo consumidor, é este lago de fogo que consome a consciência do pecado. O mundo do pecado do homem é desfeito. A partir de então, todas as coisas se fazem novas. Prova disso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, Paulo acrescenta: primeiro é o natural, depois o espiritual. Morre o natural, ressuscita o espiritual. Semeia-se o natural, ressuscita o espiritual. Símbolo do segundo batismo. Dentro do lago de fogo é desfeito exatamente o homem do pecado. Só o homem do pecado, só o ego. Prova disso que no livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 18, é que está escrito: nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor, no fogo do seu zelo. A ira do Senhor é com zelo, é com cuidado. O que é aniquilado é apenas o homem do pecado, no lago de fogo. No lago de fogo é destruído apenas o falso eu, reconhecido por ego. Prova disso que no livro de Zacarias, capítulo 13, versículos 8 e 9, está escrito: na terra toda 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte, preste atenção, no fogo, e a refinarei como a prata, e a purificarei como ouro. Ela me invocará e dirá o meu nome, e eu lhes responderei: é o meu povo, direi. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Depois do homem, do pecador, do ser humano ser lançado no lago de fogo, depois do homem passar pelo batismo do Espírito Santo, ele é purificado, ele é santificado. O lago de fogo é o zelo, é o cuidado, é o amor, é a justiça de Deus que purifica o homem de toda imundícia. Ele é purificado como o ouro. Não há maldade alguma. A maldade está na interpretação da carne dos líderes religiosos que não sabem interpretar o texto. Pois tudo foi escrito segundo a justiça da carne. Mas para aquele que é espiritual, ele sabe discernir, extrair o verdadeiro sentido espiritual registrado na letra. Por isso eu disse: deixe-me jogar um pouco de luz para que você possa enxergar perfeitamente a revelação do Espírito Santo registrado na letra. Pois os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. Lendo apenas a letra, você verá exatamente o fim da humanidade, o fim do pecador. Mas é apenas o fim do pecador. É apenas a mentalidade da carne que milita contra o espírito que é desfeita. A sua verdadeira identidade é espiritual. É removido exatamente quem você acredita ser através do batismo do fogo do Espírito Santo. Prova disso que no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 35 a 36, está escrito:
Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro Deus além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou a vocês o seu grande fogo. E vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. É no meio do fogo que o homem é purificado. Preste atenção. Este homem do pecado, esta mentalidade da carne, não é sua verdadeira identidade. Você é um ser espiritual, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Neste caso, o que é aniquilado é quem você acredita ser através do corpo. Não é você que está pecando através do corpo. Senão, apenas a consciência da carne. Mas a sua verdadeira identidade é espiritual. Repito mais uma vez, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 44 ao 47. Está escrito: mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Pois se há corpo natural aqui na terra, há também corpo espiritual nos céus. O que está pecando é a sua falsa imagem, o seu falso eu aqui na terra. Quando for removida a sua consciência da carne, quando a consciência do Espírito dar lugar à consciência da carne, você entenderá que você nunca foi este que estava pecando. Quem estava pecando deliberadamente era a carne contra o Espírito. E você é um ser espiritual. Prova disso que no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, está escrito que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não peca. Você é o Espírito de Deus que veio até a terra para ter uma experiência inconsciente através do corpo, pois só assim você poderia derrotar a morte. Pois a morte é a inconsciência do Espírito. Está dado o recado e até o próximo vídeo.